Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Boa tarde. Agora sim, em Arapiraca, meio-dia e 59 minutos. 12h59, seja bem-vindo, dia 28 de fevereiro, né? Como é um ano bissexto, amanhã é dia 29, então acaba o mês amanhã. Mas ainda como fevereiro roxo, baixa um pouquinho o BG, Sejão, aí tá massa aí agora. Isso, excepcionalmente ele está comigo na quarta-feira. Geralmente ele vem na sexta-feira, mas está aqui Dr. Vinícius Menezes, reumatologista, para a gente falar sobre lúpus, ou lúpus eritematoso sistêmico. Nem sei se continua com essa mesma nomenclatura, mas para isso está o profissional aqui para esclarecer todas as nossas dúvidas em relação a essa doença. É uma doença crônica, autoimune. Por razão desconhecida, o organismo passa a não reconhecer as suas próprias células e produz anticorpos contra elas, que são os autoanticorpos, causando diversas anormalidades clínicas e laboratoriais. Pode ocorrer em qualquer faixa etária, né? E também, deixa eu ver aqui, incluindo crianças e gestantes, mas é mais frequente em mulheres jovens. Doutor Vinícius, boa tarde e seja bem-vindo. Boa tarde, André. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Vamos conversar aqui nesse mês de fevereiro, que é um mês importante, né? Fevereiro Roxo, da conscientização do Alzheimer, da fibromialgia e também do lúpus. E aí se faz importante a gente bater um papinho sobre o lúpus para poder esclarecer algumas dúvidas dos nossos queridos ouvintes que estão aí nos acompanhando. Doutor, a faixa etária que o lúpus, aliás, continua tendo o mesmo nome, lúpus eritematoso sistêmico? Continua. Na verdade, quando a gente coloca o lúpus, né? Didaticamente, a gente divide em dois tipos. O lúpus cutâneo isolado, que é aquele lúpus que vai acometer apenas a pele do paciente, sem nenhum acometimento de nenhum outro órgão ou tecido. E tem o lúpus eritematoso sistêmico. Esse é o lúpus que você tem acometimento, além da pele, de outros órgãos, outros tecidos, como as articulações, pulmão, coração, rins, cérebro, entre outros que a gente vai comentar. Então, lúpus cutâneo isolado e o lúpus eritematoso sistêmico. Então, como você bem disse, a gente conversar, o lúpus eritematoso sistêmico, o lúpus, ele é uma doença autoimune, como a gente já conversou aqui outras vezes, a doença autoimune, que é aquela causada pelo nosso próprio sistema imunológico, de caráter crônico e inflamatório. Então, gera um processo inflamatório nas nossas células, que é causada por um desequilíbrio desse nosso sistema imunológico. Que esse sistema imunológico ele começa a reconhecer as proteínas das nossas células como sendo inimigas, gerando assim um processo, desencadeando uma cascata inflamatória. E aí, através principalmente da produção dos chamados autoanticorpos, como você falou. Para quem está nos ouvindo aqui agora, anticorpo, quando a gente tem uma infecção por uma bactéria ou por um vírus, o nosso sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, ele começa a nos defender nessa guerra e a criar os soldados, que são chamados os anticorpos, certo? Nessas doenças autoimunes, você cria, o sistema imunológico, ele tem um desequilíbrio e ele começa a criar esses autoanticorpos, são anticorpos direcionados contra os próprios tecidos, contra os próprios órgãos da gente. Então você vai criar autoanticorpo que vai atacar os seus rins, você vai criar autoanticorpo que vai atacar a sua pele, suas articulações e por aí adiante. Como você disse, é uma doença que acomete muito mais mulheres do que homens. Um pico de incidência nos 30 anos. Chega a ter uma distribuição entre gêneros, até 10 mulheres para cada um homem acometido. Ou seja, a mulher é muito mais acometida do que o homem. Mas normalmente quando a gente pega esse homem que é acometido, você tem um quadro até mais grave, né? E aí no Brasil a incidência está em torno aí de 5 até 10 casos aí a cada 100 mil habitantes. Uhum. Um abraço aqui a Luzinete, diz boa tarde, meu doutor querido. Opa, dona Luzinete, uma querida ela tá aqui, amiga. Né? Doutor, o que me espanta aqui, nos laudos aqui que a gente está lendo aqui, é que é mais frequente em mulheres jovens. Isso, esse pico nos 30 anos, né? Isso, especialmente entre 15, olha só, e 45 anos. Uhum. Continua essa prevalência nessa faixa etária? Continua essa prevalência, é uma prevalência maior entre os 20 e os 30 anos, né? Mas você pode ter acometimento até de pessoas mais velhas. Quanto mais jovem, aí você diminui um pouquinho essa proporção entre homens e mulheres. Em pacientes mais jovens, meninas, 3 mulheres, 3 meninas para cada um menino. Uhum. Tá?
E tem outras coisas interessantes aqui também em relação a isso. A faixa etária, a razão das mulheres acometidas com relação aos homens se situa entre 6:1 e 9:1. Chegando até 10:1. Pessoas da raça negra têm 4 vezes mais chances de desenvolver a doença quando comparados com pessoas da raça branca. Tem alguma explicação da ciência para isso? Não tem uma explicação. Na verdade, foi uma observação que os pacientes afrodescendentes, eles realmente têm um maior risco. Aí pode ser alguma questão genética envolvida, mas os pacientes afrodescendentes realmente têm um risco maior de desenvolvimento do lúpus. Tá. Caracteristicamente, os pacientes com lúpus passam por períodos de maior atividade da doença e períodos de remissão. Isso. Mas, primeiro, vamos falar, antes da gente falar sobre isso, vamos falar dos sinais, né? Porque, como é uma doença autoimune, geralmente as pessoas sempre acham que é outra coisa, menos o lúpus. Então, tem alguns sinais que já deve acender a luzinha amarela. Opa, eu preciso visitar um médico reumatologista para entender o que é isso aqui. E agora você está ouvindo aqui, você está ouvindo a gente num canal que entra no estado de Alagoas inteiro. A gente está sendo ouvido pelo estado inteiro, o mundo inteiro, através das nossas redes sociais aqui, no nosso canal no YouTube, NN Play, entra aí, né? O assunto é lúpus. E aí, doutor, fica aquela pergunta. Tem algum sinal que o lúpus diz assim, cheguei? Vamos lá. Normalmente, André, quando o paciente procura a gente no consultório, ele vem encaminhado de algum outro colega. E o que chama mais a atenção, que faz com que esse paciente ele procure um profissional, é quando ele começa a apresentar as famosas lesões de pele que estão associadas ao lúpus. Você mandou umas imagens aí. Isso, a gente pode começar a passá-las para a gente poder ver. Então, o que chama a atenção no paciente é quando a pele dele começa a alterar. E aí ele fala, o que é isso que está acontecendo comigo? Ele procura ajuda médica e aí o colega ele suspeita da possibilidade de um lúpus porque são lesões bem características que a gente vai começar a mostrar aí. A gente tem na primeira lesão que é o chamado Hashimoto's. O que é isso? É uma lesão avermelhada chamada lesões em asa de borboleta que fica nessa região aqui malar, aqui gente, onde perto do nosso nariz, né? Então são as lesões avermelhadas que é o Hashimoto's. Temos também acho que tem uma foto do Hashimoto's, que é uma lesão. Tem, o Macorelli tá. Uma asinha de borboleta. Tá baixando aí para colocar na tela aí. Aí você também vai ter o chamado lúpus discoide, que é quando o paciente começa a ter umas lesões. Esse é o fenômeno de Raynaud. Esse é o último. As primeiras fotos, Marcão. Tem uma mulher com uma lesão avermelhada na bochecha. Então você tem as lesões discoides, que são lesões avermelhadas, que depois elas deixam áreas cicatriciais. Quando elas acometem a região de couro cabeludo, geram aquelas áreas de alopécia cicatricial. Que é alopécia? Aquelas áreas de falta de cabelo, no popular de careca, que o paciente fica, né? De forma cicatricial, mas fica com uma cicatriz no lugar. O paciente ele tem uma fotossensibilidade. Toda vez que ele fica exposto ao sol, ele fica com as áreas bem avermelhadas. Claro que isso é normal em pacientes com pele mais branca, né? Toda vez que fica exposto ao sol, fica parecendo um camarão. Mas é uma lesão diferente, a fotossensibilidade. E você tem as chamadas úlceras orais, que são as úlceras que aparecem na região, normalmente não dolorosas, que aparecem na região do palato, que é essa região superior aqui da arcada dentária. E aí, essas são as úlceras orais aí, que o paciente, normalmente, elas são indolores, né? Para diferenciar de outra doença reumatológica que também causa úlcera oral. Aí tem uma outra foto que mostra o Hashimoto's. Ainda bem que esse negócio é indolor, porque quando a gente tem uma afta aí, meu amigo, né? Não é negócio bom, não. Isso é o Hashimoto's. Isso é o Hashimoto's. Esse é o Hashimoto's. Normalmente, o que chama a atenção do paciente é quando ele começa a apresentar isso. Ele procura um dermatologista querendo saber o que é na pele e aí ele recebe. Por vezes, André, essa é só a pontinha do iceberg. Mas outras vezes ele só tem o lúpus cutâneo, só tem isso aí na pele e pronto. Mas por vezes, isso é só a pontinha do iceberg. Aí a gente começa a escavar e ver o que está por baixo. Aí ele tem acometimento do renal, ele tem acometimento no coração, nos pulmões, ou acometimento nas células do sangue. Aí cabe a gente investigar para a gente ver se é um lúpus eritematoso sistêmico ou se é um lúpus cutâneo isolado. Tem uma outra que tem uma foto sobre a lesão discoide, que é uma área na couro cabeludo de uma paciente. É essa aí, ó. Essa é a lesão discoide, tá vendo? Ou seja, era uma lesão cicatricial, teve que ter uma cicatriz em uma região mais escura e uma área que
gera essa alopécia cicatricial, essa falta de... Então essa alopécia é gerada pelo lúpus. Pelo lúpus discoide, que é um dos tipos das apresentações do lúpus de pele. Tá. E aí cabe a gente investigar para ver se tem mais alguma outra manifestação, que a gente vai comentar as possíveis manifestações no decorrer aqui do nosso bate-papo. Tá. Aí o paciente procura você no consultório. Tem algum exame que vocês solicitam de sangue ou imagem que permita fechar o diagnóstico, ou o diagnóstico é clínico mesmo? O diagnóstico, ele é... Obrigado. O diagnóstico, na verdade, André, ele é um diagnóstico clínico, mas nós temos que lançar mão de exames laboratoriais. Como grande parte das doenças reumatológicas, nós também temos os critérios diagnósticos da doença. E aí existe um exame que é de fundamental importância para o diagnóstico do lúpus, que é um exame chamado FAN. FAN vem do significado de fator antinúcleo. Ele é um exame de sangue que aí o paciente faz em qualquer laboratório, na suspeita, e aí você tem diversos padrões, alguns padrões que estão mais associados a lúpus e outros não. Aí a gente vai ter que falar uma frase bem importante. Para você ter lúpus, você tem que ter um FAN positivo. Mas nem todo FAN positivo é lúpus. Entendeu a diferença? Então, para que o paciente tenha lúpus, ele tem que ter o FAN. Mas se você que está aí agora ouvindo, falou, vai lá, vasculhou seu exame, eu já fiz esse exame, e chega lá, tá positivo. Ai meu Deus, eu tenho lúpus? Não. Nem todo exame de FAN positivo é lúpus. Mas aconselha-se, todo mundo que tem um exame de FAN positivo, procure um reumatologista para que possa ser feita a investigação. Se ela é um falso positivo, que pode acontecer até 20% desses exames serem falsos positivos, ou se está associado a alguma outra doença, ou se é o lúpus realmente, tá? Então, eu acho que eu mandei para você os critérios diagnósticos, que aí a gente pode... É aquele gráfico? É um que tem uma fotinha que tem uma caixinha em azul em cima. Vamos Esse lá. aí, ó. Tá vendo? Aí a gente tem, ó, o chamado critério de entrada, que é o FAN. Se você não tiver FAN, você não tem lúpus. O FAN ausente não é classificado como lúpus eritematoso sistêmico, ali à direita. E aí embaixo, todas as possíveis manifestações. Então, se você for ver, o lúpus ele pode pegar todos os sistemas. Ele pode dar febre, ele pode baixar seus leucócitos, baixar suas plaquetas, causar uma anemia. Pode ter manifestações neuropsiquiátricas, como delírio, psicose, né? Manifestações também neurológicas, como cefaleia, que não está aí, dor de cabeça, alterações cutâneas, como aquela alopécia, lúpus cutâneo agudo, lúpus discoide, úlceras orais, pode dar líquido no pulmão, na pleura, perdão, que a gente chama de derrame pleural, ou no pericárdio, que é aquela membrana que recobre o nosso coração. Um quadro artrite, acometimento renal, e ali os exames de sangue que a gente acaba solicitando também, que são aqueles ali que a gente vai entrar mais na frente, que são C3 e C4, os anticorpos específicos para lúpus, e os outros altos anticorpos, chamados anticorpos antifosfolípides também. Então, se o paciente estiver nessa pontuação, você vê que ao lado tem números. Maior do que 10, junto com um FAN, fecha o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico. Tá. Tem uma pessoa que está dizendo o seguinte. Você se lembra que uma vez deu positivo para lúpus um exame meu, aí repeti e deu negativo. Isso é preocupante? Não. O FAN, na verdade, ele tem, a gente chama de titulações, né? Então, o FAN O FAN é aquele mesmo exame que faz para aquela doença... Artrite reumatoide? Não. Febre reumática? Não, ali é o ágilo. É o antistreptolizina O. É um outro exame que a gente faz. Tá? Aí esse FAN, ele vai por titulação. Como é isso? O quão a célula ele fica corado. Pinga-se um sangue do paciente numa célula e vai ver quanto que aquela célula vai reagir. Se ela não vai reagir, ele é não reagente. Se ela reage, aí você vai ver quanto que ela reage, sempre por diluição. Então você vai ver que ele tem como resultado 1 para 80, 1 para 160, 1 para 320, 1 para 640, ele vai dobrando, 1280 por aí vai. A gente começa a valorizar um FAN quando ele é acima de 1 para 320. 1 para 80, 1 para 160, você pode ter muita variação de laboratório para laboratório, né? Para você pode ser 80, para mim pode ser 160, então varia, porque ele não é um exame que é lido numa máquina, ele é um exame que é visto por um ser humano, por um olho humano. Então isso pode ter essas variações.
Então, às vezes acontece de você pegar um fã 1:80 e no outro exame, um colega, um outro profissional vê que está um exame não reagente. Às vezes no mesmo laboratório, com 2 pessoas diferentes analisando, ele pode colocar não reagente ou reagente 1:80, que é um título muito baixo. Então, a gente não valoriza tanto por conta disso. Tá? Mas isso pode acontecer e isso não é preocupante. Doutor, as razões para o curso variável dessas manifestações de períodos de atividade e remissão, né, ainda essas manifestações ainda não foram esclarecidas. Isso. O que se sabe é que algumas circunstâncias induzem exacerbações, como reações a drogas, infecções e exposição solar intensa. Ou seja, o portador, é assim que se chama o portador do lúpus? Sim, o portador da doença, portador da né? doença do lúpus. Sim. Ele não deve pegar sol, é isso? Excelente pergunta, André. Então a gente vai conversar um pouquinho aí nesse caso sobre as causas do lúpus, a possível etiologia. Nós sabemos já foram vistos em diversos estudos que tem um acometimento genético da doença. Já foram localizados alguns genes que podem estar associados com o surgimento do lúpus eritematoso sistêmico, tá? Só que não é só isso. Ela é uma junção de alterações genéticas com fatores chamados fatores ambientais. Dentre os fatores ambientais, um fator que é muito importante é a exposição à luz solar, raios ultravioletas. Então, os pacientes que têm lúpus eritematoso sistêmico, eles devem se proteger do sol com o uso de filtro protetor solar, pelo menos de 50 para cima, em todas as áreas que eles ficarem expostos. Por quê? Porque o sol, nós temos as nossas células na pele chamado queratinócitos, um nome feio danado, mas são as células da pele. Quando os raios ultravioleta entram em contato com sua pele e existe a morte dessas células, desses chamados queratinócitos, dessas células da pele, elas acabam liberando muitas proteínas inflamatórias que desencadeiam toda a cascata de inflamação. Ou seja, a luz ultravioleta não vai levar só ao lúpus na pele, pode desencadear a inflamação no corpo como um todo. Então pode levar a atividade, por exemplo, renal da doença, uma atividade neurológica da doença. Por isso que todo paciente portador de lúpus, independente de ser cutâneo ou eritematoso sistêmico, a gente pede que faça uso do filtro protetor solar. Tá. A carga genética é importante? Muito importante. A gente vê que pacientes, parentes de primeiro grau, né, têm um risco maior do desenvolvimento do lúpus. Então isso mostra a importância da genética, mas como ele disse, fatores ambientais também. Dentre esses fatores ambientais também tem os quadros de infecções, né? Algumas infecções, a gente viu alguns pacientes, principalmente infecções virais. Existe o Epstein-Barr, o citomegalovírus. Já tive alguns pacientes pós-Covid que abriram também. Por quê? O que é que acontece no Covid, que a gente tanto bateu aqui? É uma atividade inflamatória intensa, né? Por conta disso, muitos pacientes vieram a falecer. Exatamente por conta dessa resposta inflamatória intensa. E o lúpus nada mais é do que uma resposta inflamatória autoimune. Então, o Covid acabou desregulando, outras infecções virais também fazem isso, acabam desregulando o nosso sistema imunológico. Então, esse desequilíbrio faz com que você acabe gerando uma inflamação intensa e podendo atacar esses linfócitos, esses macrófagos, são essas células de inflamação, atacar os nossos órgãos. Tá, um abraço aqui para Yara Oliveira, Ana Paula Caetano, Yara. Davis, né? Uhum. É Davis? Davis. Dilânia 40, que está aqui também, boa tarde. Doutor Mil Indico, professora Kátia Bastos, o melhor reumatologista. A Luzinete diz, ele é diferenciado, indico sempre. Obrigado a todo mundo. Dona Vera Lúcia Caetano aqui, e Davis diz assim, melhor reumatologista do mundo, sou fã número 1. Obrigado, aqui, Davis. Um abraço a todo mundo que está mandando grande abraço aí para todo mundo que está assistindo a gente aqui. Doutor, as manifestações clínicas variam muito, já que a doença pode acometer diferentes órgãos. Você falou aí de rins, coração. É assustador, né? Porque eu tenho percebido e pensado. Ontem mesmo falava com a minha esposa, a gente estava indo pegar nossa filha na escola à tarde, e eu estava falando o seguinte para ela, disse... A gente perdeu pessoas na Covid, mas quem a gente não perdeu, tá perdendo alguma coisa. Uhum. Eu tava falando do humorista Pedro Manso, que ontem, se eu não me engano, aos 51 anos de idade, né, Marcão, descobriu que tem demência, né? Uhum. E, inclusive, ele tinha marcado uma entrevista ontem na Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, com âncora, na parte da manhã, às 8 horas, e ele esqueceu.
estava muito constrangido, né? Disse, eu quero pedir desculpas aqui. O cara é amigo dele, o locutor é amigo dele. E ele dizendo, olha, gente, eu tô pedindo a Deus que me cure, porque realmente eu tinha uma entrevista marcada hoje e eu esqueci completamente disso. Né? Me esqueci completamente. Se eu não me engano, o Pedro Manso tem a minha idade, 51 ou 50, eu tenho 52, ele deve ter 51 ou 52 anos também, né? E aí eu estava falando com minha esposa, disse, olha, a Covid parece que é um pacote de maldade que quando não levou ninguém, tá levando a gente aos poucos, tá exacerbando, ou tá trazendo à luz, doutor, algumas coisas que teoricamente a gente não tinha, né? Então eu queria lhe perguntar, antes da gente ir para o intervalo e continuar aqui falando de lúpus, você entrou no Saúde em Foco na pandemia. Sim. Né? A gente estava aqui de março, tem os registros aí no Instagram, tá tudo lá, tá tudo certinho lá, inclusive no nosso canal Saúde em Foco com o André Peps no YouTube, tem lá os nossos programas todos gravados. Deixa eu ver aqui, 51 anos tem o ator Pedro Manso, né? Usou as redes sociais para contar aos seus seguidores que recebeu recentemente o diagnóstico de demência, né? Então, Pedro Manso é um humorista, todo mundo lembra dele, né? Uhum. É um cara muito novo, obrigado aí pela assessoria aí, Sejão sempre preciso aqui. E aí, doutor, você percebe que pós-pandemia as coisas em relação à reumatologia, as doenças reumáticas, as doenças autoimunes, elas se exacerbaram? A gente tem observado algumas manifestações, algumas doenças que tem realmente, né, tem aberto de uma maneira que a gente não esperava. Então, alguns lúpus mais graves ou algumas artrites reumatoides mais graves também. E em alguns desses pacientes, a gente observou que eles tiveram um quadro de COVID, de uma COVID grave, né? Então, como ele disse, o COVID é uma reação inflamatória sistêmica intensa. Então, a chance desse paciente que já tem uma predisposição genética ter uma desregulação no seu sistema imunológico e vir a abrir uma doença autoimune, seja ela qual for, artrite reumatoide, lúpus, esclerose sistêmica, qualquer uma das que a gente já conversou aqui, aumenta e muito, como qualquer outra infecção viral. Mas no Covid mais, por quê? Porque você já tem, pela doença mesmo, essa reação inflamatória. Um desequilíbrio nesse seu sistema imunológico, né? Que é esse, como a gente falou, que é o sistema que nos defende, né? Muito bem, você que está acompanhando aqui, continua aqui, a gente vai para o intervalo, mandar um abraço aqui para Lucivânia Conceição Nunes de Melo. Edilânia diz assim, verdade triste, né? Ela está se referindo aqui, provavelmente a esse comentário que a gente está fazendo aqui, da exacerbação de várias doenças pós-Covid, né? Sem contar as doenças psicológicas, né? Ansiedade, depressão, pânico, né? Quem não tinha pode ter sido acometido por isso e tá aí, né? A gente tá remando aí, parece que tá todo mundo pegado na mão e dizendo, vamos todo mundo junto. A ideia que dá é essa e que seja assim mesmo, que a gente vá. Que a nossa fé em Deus, nossa fé em Jesus, e independente da sua fé, cristã, católica, espírita, não importa. O que importa é que você acredita que você tem alguém superior e que esse alguém superior cuida de você, como cuida de mim. É preciso, a fé é muito importante. Até queria depois também a gente dar uma palhinha para falar sobre a questão da fé em relação ao tratamento das doenças quando a gente tem uma doença, né? Então, lembrando para você, logo mais tem asa internacional a partir das... rapaz, tu vai? Hoje não vou poder, Rapaz, infelizmente, mas a vontade era grande de ir hoje, viu? Tá certo, então tá bom. Mas a gente sabe, né? Quando não dá, não dá. Quando dá e tá tudo certo, né? O Fumeirão vai estar lotado hoje, os ingressos ainda estão à venda. Passa lá, tá aberta a bilheteria. Pra mim vai ser na torcida do Asa. 1-0 para o Asa hoje. Meu placar magrinho, mas a gente passa. Eu acredito, tá certo? Pois é. Então, vou pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Saúde em Foco, na Rádio MM, com André Pepe. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem.
O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Muito bem, mandando um abraço aqui para a Luciana Conceição Nunes de Melo. A Luciana diz assim: parabéns, nobre doutor, pelo belo trabalho. A Zeneide Vidal. Opa, excelente explicação sobre lúpus, né? Pois é, professor, né? Aí tá, não podia ser diferente. Doutor, os sintomas agudos ocorrem como consequência de ataques imunológicos, ou seja, ataques ao nosso sistema de defesa. Aos órgãos afetados, já as complicações tardias são atribuíveis tanto à própria doença como ao seu tratamento, que envolve muitas drogas com efeitos colaterais como corticoides, por exemplo. Na realidade, o uso de corticoide deve ser de escolha da reumatologia para esse problema, né? E o corticoide a gente sabe que ele resolve algumas coisas, mas ele pode provocar outras. A gente já fez até um programa aqui, né? Sim. Corticoides, vilões ou mocinhos. Então é um quadro. Então vamos lá. Sobre as manifestações clínicas do lúpus, como a gente falou, a pele a gente já bateu bem. Então a gente vai... Tem aquela foto da mão. Tem a foto da mão, Marcão? Coloca a foto da mão, por favor, aqui então no nosso canal. Então você pode ter também acometimento nas articulações, André, gerando deformidade. Parece uma mão de um paciente portador de artrite reumatoide. Uhum. Mas a diferença é que na hora que você pede para o paciente ele fixar numa mesa, né, onde tem uma superfície mais rígida, a deformidade ela normaliza. A gente chama isso de artropatia de Charcot, que é uma das manifestações que acontece no lúpus. Que o lúpus também tem acometimento articular, gera um quadro de uma artrite, que é uma inflamação nas articulações que pode gerar essas deformidades. Mas diferente da artrite reumatoide, no início elas são as deformidades reversíveis. Você pode ter acometimento, que é o acometimento que mais nos teme, que é o acometimento renal. O acometimento renal dessa doença, ele pode ter diversas manifestações. O paciente ele pode ter um sangramento na urina, que a gente chama de hematúria. O paciente ele começa a perder proteína na urina. E como é que ele consegue perceber isso clinicamente? Tem aquela foto, a última do xixi que a gente mandou. Tem como botar aí, ó? Que é chamado de proteinúria, né? Pronto, isso aí, ó. Aí a manifestação, isso não é um chopp não, tá? Isso aí é um xixi com espuma. Parece aquele colarinho do chopp, né? Mas isso aí a gente chama... Que maldade, rapaz, você fez. É muita maldade, né? Rapaz, tá tão bonzinho. Eu já tava animado aqui quando eu vi ali. Quarta-feira saindo daqui, quarta-feira, né? Tem, não, rapaz. Tem o jogo do Asa. Tem o jogo do Asa Internacional. Tem um chupezinho lá. O nome disso aí é espumúria, que é quando você tem um excesso de perca de proteína no xixi, né? E aí o paciente já tem essa apresentação
de espumúria. Então, o acometimento que mais nos deixa preocupados em relação ao paciente é quando ele ele tem um acometimento renal. Por quê? Porque se você não trata imediatamente esse acometimento renal, você tem risco desse paciente precisar futuramente, se ele não for tratado, gente, de uma hemodiálise. Porque ele perde a função dos rins, tá? E também um outro acometimento que é muito grave é o acometimento do sistema nervoso central. O paciente pode ter quadros de derrame, de AVC, quadro de convulsões e quadros mais leves, né? Como, por exemplo, uma dor de cabeça associada ao lúpus. Por que eu comecei a resposta falando das manifestações? Porque nosso tratamento vai depender do grau da gravidade das manifestações clínicas do paciente. Ou seja, manifestação renal, manifestação de sistema nervoso central, que quando envolve o cérebro, como um AVC, como uma convulsão, ou alguma manifestação dessa que acomete os rins, a gente tem que ser mais agressivo. O que é ser mais agressivo? Doses altas de corticoides e imunossupressores, que são medicações que vão diminuir o seu sistema imunológico. Doutor, eu fico mais propenso a infecções, a outras coisas? Sim, fica, mas aí é o chamado custo-benefício, né? Você tem uma doença autoimune, você precisa imunossuprimir o paciente. Só que, como você bem disse, os corticoides em uso em altas doses e uso a longo prazo, eles vão gerar problemas graves. Eles podem ter diversos problemas. O paciente pode desenvolver uma catarata, aumento da pressão, diabetes, uma complicação grave chamada osteonecrose da cabeça do fêmur, entre outras complicações do uso crônico do corticoide que a gente já comentou aqui. Então, o que é que a gente faz? A gente tenta diminuir sempre esse corticoide, fazendo desmame, até que a gente chegue ou tire a medicação ou o paciente fique com a menor dose possível, que é em torno de 5 miligramas dia de dose equivalente da prednisona, tá? Mas para isso é muito importante a utilização de drogas imunossupressoras. Além disso, existe uma droga que foi muito batida durante a pandemia, que virou alvo até de discussões políticas, que politizaram uma droga, que é a hidroxicloroquina. A gente não vai entrar aqui se ela serve ou não para a Covid, o objetivo não é esse. Mas para lúpus, gente, a hidroxicloroquina é mandatória o uso dela, salvo em casos de contraindicações. Né? Algum paciente que já fez alguma lesão nos olhos, que a gente chama de maculopatia, lesão no fundo de olho por conta da cloroquina, ou paciente que tem alguma doença cardiovascular que impeça o uso da cloroquina. Mas caso contrário, na dose prescrita por um reumatologista para o lúpus, ela é uma droga segura, tá? Então, acabou que por conta da politização em relação à droga, muitos pacientes, quando eu ia prescrever hidroxicloroquina, ficavam com medo. Endemonizaram a substância. Isso. Agora, uma droga, para o que ela serve, para a finalidade dela, ela é excelente. Todo paciente com lúpus, salvo pacientes com contraindicações, tem que usar a hidroxicloroquina na dose correta, que aí o seu reumatologista vai fazer. E aí a gente tem, né, nas consultas, a gente sempre busca, através dos exames e através das queixas dos pacientes, avaliar o índice de atividade da doença. E aí na reumatologia tudo é métrica, né? A gente também tem um índice de atividade da doença. Foi um que eu mandei aí em inglês, chama SLEDAI. Então na consulta a gente busca fazer esse índice de atividade de doença e espera que o paciente esteja zerado. Então você vai buscar, né? O paciente, se ele está com um quadro de psicose, uma síndrome cerebral orgânica, algum distúrbio visual que seja associado ao lúpus, teve algum AVC, se teve dor de cabeça, alguma vasculite, artrite, alguma miopatia associada ao lúpus, alguma alteração no exame de urina, sangue na urina ou proteinúria. Então, todos esses sintomas a gente vai pontuando ali do lado no score, tá? Se o paciente ele tem de 1 a 5, ele está com atividade leve. Dá para você manter seu tratamento. Se ele está zerado, consegui o que eu queria. O que é que eu vou fazer? Vou reduzir o corticoide desse paciente ou tentar tirar. Se ele ainda continua acima de 5, moderada atividade, aí eu tenho que pensar, não está dando certo. Ou eu vou ter que aumentar o corticoide, ou eu vou ter que aumentar, junto com ele, aumentar também a outra droga. Porque o nosso objetivo, dentro do tratamento, é que o paciente entre em remissão. Para quem está ouvindo, remissão é como se fosse adormecer a doença ficasse quieta. Por quê? O lúpus não tem cura. E na hora que a gente dá esse diagnóstico e explica isso para o paciente, às vezes ele tem um abalo emocional, fica triste, chora. Só que hipertensão, André, tem cura? Você conhece algum ex-hipertenso? Não. Algum ex-diabético? Não. O paciente vive até os 90 anos por hipertensão e vai falecer por alguma outra coisa. O paciente que cuida bem do seu diabetes vai viver bem. O que eu sempre falo para os meus pacientes,
Quem é hipertenso, que toma um remédio de pressão e come sal, a pressão não controla, por mais que tome remédio. Quem é diabético e come muito açúcar, por mais que tome remédio, o diabetes não vai controlar. Quem tem lúpus, que fizer o acompanhamento direitinho, tomando remédio, não tomando sol, a doença controla. Mas se não fizer, a doença também fica sempre descompensada. Doutor, atividade física para os portadores de lúpus é importante? Excelente. Por quê? O próprio corticoide e a doença geram um processo do que a gente já conversou aqui, chamado de aterosclerose. O que é isso? Que é a deposição de gordura nos nossos vasos, aumentando assim o chamado risco cardiovascular, que é o risco de um derrame, de um infarto. Portanto, diminuir a dose de corticoide ao máximo possível, às vezes até suspender quando possível, associado à atividade física, reduz muito esse risco cardiovascular nos pacientes portadores de lúpus. Agora, outra coisa, doutor, que tem aqui importante. Manifestações tardias incluem alterações nos rins que podem levar à necessidade de hemodiálise e transplante renal. Foi o que a gente Complicações falou. nas membranas que revestem os pulmões e coração, doença neurológica, psiquiátrica, problemas de circulação e doenças de válvulas cardíacas, entre outros. Outro complicador é que a atividade da doença e seu tratamento aumentam o risco de infecções oportunistas. Perfeito. Como é que vocês veem isso? Vocês tratam uma coisa, é mais ou menos assim. Você tem um forte, o lado direito você está protegido ali, tem um monte de soldado ali, mas o lado esquerdo não tinha soldado suficiente, você teve que deslocar. Como é que vocês fazem para administrar isso? Olha, difícil. Como uma doença autoimune, a gente precisa mexer no sistema imunológico do paciente. Então, para quem está nos ouvindo aí, para que fique claro. O nosso sistema imunológico é como se fosse quem nos defende, o nosso exército, a nossa polícia, certo? Então, você precisa, para tratar esse vilão, diminuir a quantidade de policiais ou de exército na rua. O que é que vai acontecer? Você fica mais predisposto a quadros infecciosos. Agora, esse é um risco-benefício. Por quê? Porque se você também mantém a doença ativa durante longos períodos, você começa a ter possíveis complicações, incluindo uma das complicações temidas a nível renal, que é a necessidade de hemodiálise para esses pacientes. Portanto, o que a gente pede para os pacientes que têm lúpus e que a gente vai imunossuprimir é que os pacientes tenham os pequenos cuidados, como, por exemplo, lugares de aglomeração, utilização de máscara, levar o álcool gel, saber direitinho onde vai comer, a procedência da comida para evitar riscos de infecção intestinal. Utilização de vacinas, aí a gente vai bater numa coisa importante, porque a vacina não pode tomar vacina de vírus vivo. Por que eu falei isso? Porque a gente está tendo agora um aumento do número de casos de dengue e tem a vacina que foi disponibilizada, que é dengue, que é de vírus vivo. Portanto, pacientes portadores de lúpus eritematoso sistêmico que estão em uso de drogas imunossupressoras não devem tomar vacina de vírus vivo, como, por exemplo, essa vacina. A gente vai usar vacinas de vírus comum, de vírus atenuados, no caso. Tá? Então, vacinação, uso de máscara, evitar aglomerações, uso sempre de álcool gel, são medidas que a gente pode ter. Uma alimentação mais saudável possível, frutas, verduras e a prática regular de atividade física. É a maneira. Não existe essa coisa de eu tenho que tomar remédio para minha imunidade. Não. Essa é uma doença autoimune. Você não vai tomar remédio para a imunidade. A gente está realmente, a imunossupressão é uma imunossupressão que a gente está buscando para que a gente possa controlar a doença. Perfeito, bem colocado, porque eu já ia falar dessa questão da imunidade. Todo mundo hoje, depois da Covid, tá dizendo, tô com a imunidade baixa, aí corre, aí... Vai na farmácia, eu quero um remédio para imunidade. Não é assim. Pro lúpus a gente não faz. Não é para você ficar tomando, entre aspas, né, esses remédios para imunidade, que o objetivo não é esse. O objetivo realmente é imunossuprimir você. Então, os cuidados para você não ter quadros infecciosos tem que ser esses cuidados mesmo, de vacina, máscara, álcool em gel, evitar aglomerações, ter cuidado com os alimentos que você ingere, ter uma boa alimentação, atividade física e uma boa qualidade de sono. Alterações no clima, doutor, interfere na qualidade de vida dos portadores de lúpus? Inverno? Normalmente, todos os pacientes que têm quadro de dores articulares, André, e o lúpus é uma doença que pode acometer a articulação, como a gente viu, eles se queixam de piora dos sintomas com o frio, né? Então, em temperaturas mais frias, você tem uma piora das dores articulares nos pacientes. Além disso, uma manifestação clínica que a gente sabe que o paciente de lúpus pode acometer, que a gente já conversou aqui com o Dr. Aquiles, uma oportunidade que a gente teve, é o fenômeno de Raynaud. Sabe que no frio, o paciente com lúpus que tem o fenômeno de Raynaud pode apresentar os dedinhos ficarem roxos, esbranquiçados, isso pode acontecer. Então, a gente sempre pede que agasalhe, se proteja bem nos períodos mais frios do ano.
Não há maneira de prevenir. Não há maneira de prevenir. É um paciente que já vai ter uma predisposição genética, em algum momento ele vai ter algum gatilho ambiental que venha a desencadear a doença. Uhum. Uma outra coisa que eu acho que é importante falar, André, a gente bateu bastante no início do programa que lúpus é uma doença que acomete mulheres, em idade jovem principalmente, né, de 20 aos 30 anos. O que acontece? Essa faixa etária é a faixa etária da mulher reprodutiva. Então, a gente sempre orienta as nossas pacientes que estão em idade reprodutiva, portadoras de lúpus, que procurem a sua ginecologista para que possa ver a parte do anticoncepcional. Por quê? Devemos evitar o uso de estrogênio nas pacientes portadoras de lúpus. O estrogênio, ele aumenta a ativação dessas células inflamatórias. Portanto, aqueles anticoncepcionais combinados que têm progestágeno e estrogênio não devem ser utilizados nas pacientes portadoras de lúpus porque podem gerar uma atividade da doença. Então, a gente pede que os pacientes que têm lúpus procurem o ginecologista e façam uma avaliação, sendo que a opção seria um anticoncepcional com progestágeno isolado. O progestágeno ele já não tem um risco de desencadear a doença, tá? Ou então o uso de DIU ou outro método anticoncepcional discutido sempre do ginecologista com o reumatologista. Muito bem. E alguns dos sinais, gente, incluem aqui os sinais mais frequentes, tá? Inflamação das articulações, mal-estar, cansaço, dor de cabeça, febre, emagrecimento involuntário, diminuição do número de células do sangue e alterações na pele. E uma das características mais clássicas, aquela que o doutor Aquiles falou, que é a mancha na face em asa de borboleta, que acomete de 30% a 60% dos pacientes no curso da doença. Sentiu isso aí, teve esses sintomas apresentados aí em você, não ache nada, procure um reumatologista. Né, doutor Vinícius atende aqui no Metropolitan, tá? Aqui todo mundo sabe onde é que fica agora o Metropolitan, na Avenida Deputada Ceci Cunha. Tá aí as redes sociais, @Dr. Vinícius Menezes, com Z no final, tá? O telefone para você marcar as consultas, 99933-6942. Telefone e o WhatsApp. Marque pelo WhatsApp, é mais prático e tal. 99933-6942. Doutor Vinícius também atende no Sindicato Rural às quintas-feiras. O dia todo, né, doutor? Não, só pela manhã lá. Só pela manhã. Então, amanhã de manhã, doutor Vinícius Menezes está atendendo no Sindicato Rural, Largo Dom Fernando Gomes, número 26, aqui no centro de Arapiraca. Todo mundo sabe também onde é que fica o sindicato. Doutor, mais alguma coisa que você queria dizer para a nossa população nesse dia aí de jogo de asa internacional? Bom, conversar, o nosso objetivo aqui foi conversar sobre as principais manifestações da doença, né? Conscientizar, esclarecer a população a importância do acompanhamento reumatológico, pois essa é uma doença crônica, você não tem cura, mas você precisa estar sempre acompanhando para que a doença fique em remissão. Caso você que esteja ouvindo se identificou com alguma dessas manifestações, procure o reumatologista, faça alguns exames para que a gente possa avaliar você direitinho. Esse mês o mês de fevereiro roxo exatamente para isso, conscientizar da importância do lúpus na nossa sociedade e que hoje a gente evoluiu muito no tratamento, que antes a gente perdia muitos pacientes, acabavam evoluindo a óbito. Hoje a gente consegue controlar e muito bem a doença dos nossos pacientes, tá? Então acompanha com o reumatologista direitinho que vai dar tudo certo. E mandar um abraço aqui para nossos queridos ouvintes, obrigado pela participação e principalmente eu não posso esquecer que senão puxa minha orelha, né? Lá no PSF de Quiri, Minador do Negrão, que o pessoal tá grudadinho lá com a gente. Bacana, um abraço para Neide também, que me pediu o link do programa logo cedo, né? Ela que tem lúpus. É verdade, ela é minha paciente já. Né? Já tá em tratamento, já tá bem, vive bem, né? Ela não reclama de nada. Eu nunca vi, né? Ela não reclama de muita coisa, não. Vive ali reguladazinha, tomando seus medicamentos. Senti falta da musiquinha da Neide hoje. Pois é, ela deve estar, ela pediu, me manda que eu vou mandar para umas amigas, ela já compartilhou aí então. Muito obrigado, doutor Vinícius, obrigado, Karine, por ter vindo aqui. Amanhã, gente, por oferecimento da Fórmula Farmácia de Manipulação, olha o tema de amanhã, com a doutora Maiara Jatobá, ela é dermatologista, recuperando sua pele pós-carnaval, afinal de contas amanhã ainda é fevereiro, né? Cuidados e tratamentos recomendados, com a doutora Maiara Jatobá. Um abraço para a doutora Maiara, que eu compartilho alguns pacientes com ela. Não é? Então amanhã essa garota vai estar aqui. Ela é triatleta, viu? Já correu uma maratona aí.
É corajosa, né, rapaz? Corajosa mesmo. Muito fôlego. O Bolota corre mais do que eu, tá certo? Gente, lembrando pra vocês o seguinte, ó. Presta atenção, tá? Tem surpresa pra você, Nenino já tarde. Agora vai rolar 40 minutos de música sem intervalo comercial com esse cara da voz linda, que é o Sérgio Paulo. Depois tem um intervalozinho de 5 minutos. Depois tem as velhinhas mais saradas da programação, que são aquelas 3 músicas lá das décadas de